O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja reduzir algumas tarifas sobre produtos como aço, e alumínio. Autoridades do Departamento de Comércio acreditam que as tarifas estão prejudicando os consumidores ao aumentar os preços dos produtos como latas de alimentos e bebidas. Eleitores em todo o país estão preocupados com os preços ao consumidor. E as preocupações com o custo de vida devem ser um fator importante para os norte-americanos nas eleições legislativas de meio de mandato, que devem acontecer em novembro. Uma pesquisa Reuters mostrou que 30% dos norte-americanos aprovaram a maneira como Trump lidou com o aumento do custo de vida, enquanto 59% não aprovaram. Sobre esse assunto, conversamos agora com Alberto Aizental, ele que é professor de economia da FGV, faz a gentileza de nos atender nesta terça-feira de carnaval. Alberto, bem-vindo aqui ao SBT News, ótima tarde para você de feriado. Alberto, a gente está acompanhando essa medida, de suavizar as tarifas sobre aço, sobre alumínio, com muita atenção, mas ela ocorre num momento em que economistas afirmam que os americanos estão pagando pelos impostos, contradizendo, inclusive, a alegação do presidente Trump de que as empresas estrangeiras arcariam com o ônus. A guerra comercial de Donald Trump também gerou reações políticas negativas, pelo que a gente acompanhou, inclusive de aliados. Qual que é o contexto dessa redução e, na sua visão, quais foram os efeitos, de fato, para os Estados Unidos? Roberta, boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde de carnaval. Lá, antes do Trump, no governo Biden, você tinha uma alíquota de 25% para importação de aço e 10% de alumínio. Quando o Trump venceu as eleições, em fevereiro ele subiu as alíquotas e ele nivelou para 25% e logo em junho do ano passado passou para 50%. Se todos os países exportadores para os Estados Unidos têm a mesma alíquota, o que acontece é que você não tem diferencial, então, entre os diversos países. Mas uma coisa a gente sempre sinalizou, que quem pagaria por esse aumento de alíquota seria o consumidor norte-americano, porque ao invés de ele ter acesso a um produto mais barato, ele ia pagar mais caro. E quem seria o beneficiário dessa situação? O produtor norte-americano. Então, o produtor de alumínio ou aço nos Estados Unidos, ele ia ter margens maiores para poder trabalhar. E quem pagaria seria o consumidor. O que o Trump alegou? Seção 232, segurança nacional. Dumping, ou seja, uma baixa forçada de preços externos e prática não tradicional pelos outros países. Isso foi o que ele alegou. No fim das contas, quem pagou mesmo a conta foi o mercado interno norte-americano. E essa opinião da população americana está aparecendo mais em pesquisas agora, professor? Quer dizer, dos efeitos para os Estados Unidos até agora, para a população americana, na aplicação dessas taxas, que foram uma das bandeiras do governo Donald Trump, defendidas por ele. Como é que a população americana vem reagindo a esses efeitos, professor? Em algum momento, os efeitos positivos que Trump prometeu podem chegar de alguma forma? Não, eu não entendo quais seriam esses eventuais efeitos positivos, nem de forma teórica, nem prática. Não tem como pensar quais seriam. Se você aumenta as tarifas de importação e você privilegia a produção local, você vai pagar mais caro e você vai ter pressão inflacionária. Quando a gente fala de alumínio, a gente fala de bebidas enlatadas, a gente fala de construção civil. Quando a gente fala de aço, a gente fala de veículos, a gente fala de fogões, geladeiras, fornos, ou seja, até construção civil. Então, você tem um impacto inflacionário em vários produtos, centenas de produtos. Agora, o ponto principal a gente sempre soube que esse seria o resultado. Se você pegar os dados, a inflação norte-americana está em 2,4%,
cai, mas muito lentamente. Você vê que na reunião do FONC de juros básicos, lá em janeiro, na ata, está super claro que eles estão preocupados com as taxas de importação, por isso, já pela segunda vez seguida, não abaixaram as taxas. Então, você percebe, e os dados são muito claros, de que a população paga. Agora, você chegou a citar dados das pesquisas, né? Sem dúvida, professor, que mostram já essa reação da população americana, entendendo que as taxas não tiveram o efeito prometido. Agora, professor, sobre o Brasil, como é que o Brasil trabalhou outras aberturas de mercado para lidar com essas taxações nas áreas de alumínio e aço? E como essa reabertura, né, Trump agora prometendo reduzir as tarifas, pode nos beneficiar no contexto que temos agora? Essa parte é bastante interessante porque a relação de importação e exportação Brasil e Estados Unidos ela é bastante assimétrica. 50% do aço que o Brasil exporta, ele exporta para os Estados Unidos. Mas para os norte-americanos, isso representa perto de 15% daquilo que os Estados Unidos compram. Então, você já vê uma grande assimetria. Uma eventual queda de alíquota para todos os países não necessariamente vai beneficiar o Brasil, porque, como a gente comentou, se a alíquota vale para todos os países, a gente muito provavelmente vai continuar representando perto de 15% daquilo que os norte-americanos compram. A única vantagem é que, eventualmente, os norte-americanos podem comprar de menos produtores nacionais norte-americanos e comprar mais dos estrangeiros, e aí a gente venderia um pouco mais. Agora, Roberta, quando você fala de alumínio, quem vende alumínio para os Estados Unidos é o Canadá. 60% daquilo que os norte-americanos consomem, eles compram do Canadá. E sabe quanto eles compram do Brasil? 1%. Então, se aço pode ter alguma vantagem, a gente pode vender um pouco mais de aço em detrimento do fornecedor nacional lá, alumínio é muito pouco. Professor Alberto Aizental, professor de Economia da FGV, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima, professor. Até uma próxima. Boa tarde, Roberto.